Que noite maravilhosa, que noite especial. Eu não quero nunca me acostumar com a forma como o Espírito Santo age no nosso meio, com as conexões que Ele cria. Para quem está aqui desde sexta-feira vai entender o que eu estou falando. Há umas semanas atrás, eu tive uma experiência à noite e no meio da noite, Deus trouxe para mim: amanhã você vai ouvir a pregação Pagando o Preço pelo Avivamento, do Bill Johnson. Exatamente assim, gente. É uma pregação que eu já tinha ouvido, eu ouvi em 2020, uma vez só. Eu sabia que ela existia, porque eu já tinha ouvido, mas eu não lembrava mais do que ele falava, né? Nessa pregação. E eu acordei, e eu fui ouvir, e eu entendi muitas conexões ali, do que eu estava passando e do que o pastor falou. E Deus falou assim comigo: a próxima oportunidade que você tiver, você vai falar sobre isso, sobre avivamento. E eu amei. Isso foi uma segunda de manhã. Segunda à tarde, papai me manda uma mensagem: você pode falar e tal, no impulso? Eu amei. Eu já sabia o tema, não sabia o que eu ia falar, mas Deus já tinha falado que era para falar sobre avivamento. Chega sexta-feira à noite aqui, pastor Adonias fala sobre avivamento. Sábado, pastor José fala sobre o quê? Avivamento. Papai fala sobre salvação de vidas, papai fala sobre uma reforma na cultura, que tem tudo a ver com avivamento. E eu perguntei à mamãe, eu falei: mãe, vocês combinaram o tema? De repente combinou todo mundo, esqueceram de me falar, né? Ela: não, ninguém combinou nada. Uma pessoa do Rio, outra pessoa de Carapina, eu, papai, todos falando a mesma mensagem, o mesmo tema. E eu acho isso maravilhoso. Eu não quero nunca me acostumar com essas coincidências maravilhosas que o Espírito Santo promove no nosso meio. E hoje nós vamos falar sobre avivamento. Que bom que não vamos precisar falar de conceito, de nada disso, porque se você não ouviu, você pode ir lá no canal do YouTube e assistir sexta-noite, assistir sábado à tarde, assistir domingo de manhã, e você vai ficar cheio dessa presença, desse poder. Mas antes da gente falar sobre isso, Deus me trouxe que existem pessoas que estão aqui, que estão como a sogra de Pedro. E eu falei: como assim, Senhor? Como assim a sogra de Pedro? E aí eu fui lá para Lucas. Lá em Lucas 4, no Evangelho de Lucas, diz assim: saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que a ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé, aproximou-se dela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. E ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Aquela mulher estava de cama, ela estava com febre, ela estava atormentada. E a Bíblia diz que Jesus chega até ela, a cura instantaneamente. E instantaneamente ela se levanta da cama e vai servir. E Jesus me disse que haviam pessoas que estavam aqui, que estão paralisadas no meio do processo, acamadas, atormentadas. E aí você ouve falar de avivamento e você não quer nem ouvir falar disso. O que que isso me diz respeito? E Jesus diz: ora por essas pessoas, porque eu vou curar instantaneamente. E instantaneamente elas vão passar a me servir. Assim que eu as curar, elas vão se levantar, elas vão se posicionar e elas vão me servir. Pessoas que estão paralisadas em ministérios, no seu propósito de vida. E eu quero orar por você essa noite. Se você quiser se levantar, fique à vontade, como um ato de: é para mim. Eu me sinto paralisada mesmo. Existem coisas que eu ouço, eu vejo que Deus está fazendo, mas eu falo: olha, isso não mexe comigo. Essa noite não é sobre você, não é sobre mim, é tudo sobre Ele. Mas ainda assim, na bondade e misericórdia dEle, Ele trata as nossas dores, Ele trata as nossas feridas. E tudo isso tem um propósito: para nos levantar e nos posicionar para que possamos então servi-lo.
Deus, eu oro pelos teus filhos, pelas tuas filhas, que estão online, que estão aqui presencialmente, pessoas que estão paralisadas no meio do caminho, da jornada, estão sem forças, estão apáticas, estão se sentindo fracas, estão atormentadas, estão com raiva, estão ofendidas. Deus, há tantas dores emocionais, dores físicas. Muitos desses meus irmãos e irmãs, eles até querem, mas eles estão se vendo paralisados no meio do caminho. Doenças, diagnósticos, não há força, não há energia, não há saúde para prosseguir. Mas foi o Senhor Jesus que nos pediu para orar nessa noite por eles, porque o Senhor diz que quer curá-los, que quer resgatá-los, que quer tirá-los dessa paralisia. Então, é na autoridade do nome de Jesus que eu oro. Levante-se, seja curado, posicione-se no seu caminho. Que o Senhor cure as suas emoções, que o Senhor Jesus cure as suas doenças, aquilo que te paralisa. Que o Senhor Jesus te tire dessa cama nessa noite. E você sairá daqui posicionada para viver uma nova história. Em nome de Jesus. Você crê? Recebeu? Aplauda ao Senhor. Em nome de Jesus. É tudo por Ele, para Ele. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente vai falar sobre avivamento. E dizem que ouvir histórias de avivamento aquecem o nosso coração. E antes de falar de avivamento, eu quero contar umas histórias de avivamento. Talvez algumas você já conhece, outras você vai ouvir pela primeira vez. E eu creio que enquanto a gente está resgatando tudo isso que já aconteceu, o Senhor vai fazer de novo. O Senhor vai fazer de novo. Quando a gente estuda, quando a gente lê a história da igreja, a história dos avivamentos, a gente ouve falar do avivamento que teve em País de Gales. Evan Roberts, o precursor desse avivamento. E aí você pode chamar como quiser, o despertamento, o reavivamento, o avivamento. Use o nome que você quiser. Nada mais é do que pessoas cheias do poder do Espírito Santo, que são transformadas e transformam os ambientes aonde eles estão. E aí a gente vai lá, estuda sobre Gales, e a gente ouve dizer que mais de 100 mil pessoas foram convertidas nesse avivamento, que durou pouquíssimos anos. Mas olha o impacto, 100 mil pessoas. Eu não estou falando no mundo, eu estou falando num pequeno país, na Grã-Bretanha. 100 mil pessoas, algumas delas já estavam nas igrejas, mas nunca tinham tido uma experiência com Deus, porque estar na igreja, por si só, não significa muita coisa. 100 mil pessoas foram impactadas pelo poder do Espírito Santo em poucos anos. Conta-se que o Espírito Santo era algo tão, o poder do Espírito Santo sobre as pessoas era tão real, que as pessoas chegavam, os fregueses iam aos bares, pediam suas bebidas, e a mão delas não conseguia pegar a bebida, e elas deixavam a bebida no bar, davam meia volta e voltavam para casa. E por conta disso, o índice de consumo de bebida alcoólica diminuiu, e com isso 60% da criminalidade daquele país diminuiu, e por conta disso os policiais estavam ociosos, porque eles não tinham ocorrência, e por conta disso casamentos foram restaurados, porque os maridos não estavam mais nos bares bebendo, eles estavam em casa cuidando dos seus filhos, com tempo com a família, e por conta disso os tribunais estavam vazios, porque não tinha causas para julgar. Um médico, no meio desse avivamento, numa entrevista, ele é perguntado: o que você está achando desse avivamento? E ele diz: eu estou achando ótimo. As pessoas estão pagando as suas dívidas. Eu tinha dívida aí que eu achava que eu nem ia mais receber. Foi um batismo de honestidade. As pessoas tiveram uma consciência do erro, do pecado. Foram impulsionadas a abandonar uma vida de pecado. Então elas procuravam consertar a sua vida. É o quê? Eu estou devendo? Eu vou lá resolver com você. É o quê? Eu vou me abster desse vício. Um avivamento que impactou um país inteiro, mas começou com uma pessoa. Com uma pessoa. E até hoje nós estamos colhendo os frutos, porque depois dali, missionários foram sendo enviados. E talvez nós estamos aqui, por quê? Porque o Evangelho chegou para nós. E aí a gente vai lá para a Inglaterra ainda, a gente ouve falar de John Wesley.
Alguns teólogos vão dizer que não foi avivamento aquilo, foi uma reforma. Isso não vem ao caso, terminologia que você quiser dar. A grande verdade é que nesse momento aqui de John Wesley, o Espírito Santo enche a vida das pessoas daquela região e há uma grande reforma naquela sociedade. Pessoas começam a reformar orfanatos, presídios. Pessoas começam a se envolver em causas sociais, porque elas estão tão cheias do Espírito Santo, elas precisam compartilhar, elas estão transbordando. Nessa época, milhares de pobres saíram da linha da pobreza e foram para a classe média. Por quê? Porque a igreja começou a olhar para as carências das pessoas, para as necessidades das pessoas. E então aquelas pessoas foram assistidas nas suas necessidades físicas e materiais. E também receberam o Senhor Jesus como Salvador. Nessa época, houve uma grande reforma trabalhista, nas leis trabalhistas. Foi a época em que houve a abolição da escravatura lá. Porque pessoas cheias do Espírito Santo entenderam, todos somos iguais. Não há branco, não há negro, não há livre, não há escravo. E começaram a se engajar nisso, porque isso é evangelho. Jesus diz que o fundamento do seu reino é justiça e verdade. Justiça. Então não tem como você estar cheio do Espírito Santo e ficar conformado com a injustiça. Então elas passaram a se envolver em tudo isso. Conta-se inclusive na história que um dos motivos de não ter tido uma revolução sangrenta na Inglaterra, como houve na França, foi justamente por pessoas cheias do Espírito Santo estarem liderando esses movimentos. E aí você vai para Genebra, João Calvino, uma reforma na ética trabalhista, pessoas cheias do Espírito Santo. João Calvino inova, ele traz um entendimento de que não existe esse negócio de sagrado e secular. Tudo é de Deus, tudo é sagrado, o seu trabalho é sagrado. E quando você é desleixado no seu trabalho, você ofende o Criador. Então ele traz um novo entendimento, que tudo é adoração. E mais uma vez, idosos, pobres, pessoas marginalizadas são alcançadas, porque pessoas cheias do Espírito Santo abrem os seus olhos, para de olhar para dentro de si, para suas próprias questões, seus próprios problemas, e começam a enxergar uma realidade fora de si. E aí a gente vai lá para a Flórida, nos Estados Unidos, em Pensacola. Conta-se, gente, que nessa época do avivamento em Pensacola, as pessoas estavam tão cheias do Espírito Santo. Os cultos começava 10 da manhã, acabava 10 da noite, às vezes ia até 3 horas da manhã do outro dia. Não tinha pressa de ir embora, porque era tanta presença. E aí conta-se também que nesse movimento aí, uma modelo, ela ia posar para Playboy e ela vai para a Flórida fazer uma sessão de fotos. E aí no dia da sessão de fotos chove e ela não pode então posar, ela volta pro hotel e aí ela decide, vou pro rock, né? Vou pra balada, ver o que tem aqui nessa cidade. E aí ela fala com o motorista, me deixa no point aí da cidade. Só que nesse momento que está acontecendo o grande avivamento ali, vocês conseguem imaginar ruas, quarteirões de pessoas enfrentando uma fila para entrar num culto? Era isso que acontecia. As pessoas estavam assim, quarteirões. E enquanto elas estavam lá, elas eram ministradas já nas filas. E aí o motorista olha aquele movimento todo e fala, deve ser aqui uma balada. E deixa aquela modelo lá. Aquela modelo, ela é alcançada por Jesus na fila, ela é salva e ela não mais vai posar para Playboy e a vida dela muda numa fila. De repente, por acaso. A gente ouve falar do avivamento que teve nas Ilhas Fiji. Um avivamento que tocou a natureza. Meu Deus! Conta-se que nessa época, lá nas Ilhas Fiji, já não tinha mais corais, eles estavam todos mortos. E com isso não tinha mais alimento para os peixes. A agricultura, a fonte de renda daquela região. Eles estavam muito abalados financeiramente por conta disso. Tudo que eles plantavam, nada dava certo. O solo era estéril. E começa um grande avivamento, um mover sem precedente. As pessoas começam a orar, e Deus visita a
terra, Deus visita a natureza. Os corais ganharam vida, os peixes voltaram, a água virou potável novamente, o solo que não dava nada voltou a produzir. A economia daquela região foi restaurada por um avivamento. A gente vai lá para a Alemanha, uma região da Alemanha, Morávia. É lá que é precursora do relógio de oração. Começou o avivamento. E eles criaram, então, gente, eles ficaram 100 anos ininterruptamente orando. Relógio de oração, 100 anos. Cada minuto do dia, durante 100 anos, tinha alguém orando. E os jovens começavam a ficar assim, qualquer pessoa que passava na rua. Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Você vai para o céu ou para o inferno? Se você morrer hoje, existe um céu, existe um inferno. Eles começaram a ficar assim, meu Deus, tem pessoas morrendo sem ouvir falar de Deus, a gente precisa pregar. E conta-se dos irmãos morávios, 2 jovens, 20 anos de idade. Eles escutam falar que numa ilha, lá na Índia, 2.000 pessoas foram feitas escravas por um britânico. Estavam na fazenda dele. E eles falam, como assim? Eles estão numa ilha, eles são escravos. Gente, não tinha internet, né? Como eles vão ouvir falar de Deus? Então eles entram em contato com esse britânico, dono da fazenda, e fala, nós podemos fazer missões aí? E obviamente que ele diz, não. Ele não acreditava em Deus. Até parece que ele ia permitir missionários lá na sua fazenda. E então eles vão orar, Deus, porque eles não ousavam orar por algo que eles não desejavam ser a resposta da oração deles. E então eles estavam orando, Deus, o que nós vamos fazer? Essas 2.000 pessoas vão morrer sem ouvir falar da existência do Senhor, sem ter direito de escolher. E então eles entram em contato com aquele britânico e dizem, você nos aceita como escravos? Eles se dão como escravos, para então ir lá, pregar o evangelho. E não era por um tempo, gente, era um caminho sem volta. E então ele diz, eu aceito, mas tem um negócio, eu também não vou pagar a vinda de vocês não. E a igreja se junta e paga a viagem daqueles jovens para aquela ilha. E muito choro, muita dor, porque eles sabiam que nunca mais veriam esses jovens. Eles estavam indo para uma missão sem retorno. E esses jovens, um deles diz assim, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Pessoas que são despertadas, que começam a ver que tem um sentido maior na existência que elas mesmas, que há um Deus, que há um propósito maior, e começam a estar dispostas a gastar os seus dias para isso, a doar a sua liberdade, a sua vida, por uma causa maior. E a gente vai para a Rua Azusa, lá em Los Angeles. Rua Azusa também experimenta esse mover de cultos sem hora para acabar, de dias. As pessoas ficavam ali dias e dias, 2, 3 dias num culto. Pensa, gente, você se programou para vir, né, 7 horas, você se programou para sair às 9. E não tem hora para acabar. E você acha que era tudo anjo, gente? Que ninguém tinha filho para dar comida, que ninguém tinha fome. Era tudo gente como a gente. Só que quando o Espírito Santo entra, meu Deus, meu Deus. E aqui na Rua Azusa, a gente ouve falar de muitos milagres de cura física. Membros que são criados ali, ó, na frente de todo mundo. A pessoa que não tem perna, a perna é criada. A pessoa que não tem braço, pessoas que são levadas nas cadeiras de roda, e elas levantam e começam a andar. Pessoas cegas começam a enxergar, pessoas surdas ouvem. Milagres e milagres de cura física acontecendo naquela localidade. Conta-se que na Rua Azusa, as pessoas, elas caíam no espírito só de passar pela quadra de onde eles estavam. Não era nem que entrava na igreja, não. Pensa numa pessoa passando pela quadra da Hebe Linhares e cai no espírito. Porque o espírito, ele alcançava uma cidade, não apenas uma igreja, uma denominação. E aí a gente vai para Toronto. Um avivamento que se ouve falar de coisas um pouco diferentes, questionáveis.
Esse avivamento, ele foi muito focado em cura emocional. Muitas pessoas com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, participaram desses moveres e foram instantaneamente curados. A Hadi Baker, ela conta, ela era uma missionária no Moçambique e a filha dela tinha sido estuprada por uma das pessoas que ela estava evangelizando. Então ela volta depois daquilo assim, chega, eu não quero saber disso não, eu vou lá para evangelizar e olha o que acontece com a minha família, eu não quero mais saber disso. Conta-se que ela então vai para uma dessas celebrações, justamente nesse movimento aí em Toronto, e lá ela recebe uma cura de Deus nas suas emoções, instantaneamente. Conta-se também de uma psicóloga que estava num quadro depressivo muito grande, e ela chega lá, e ela experimenta a unção do riso, que alguns de vocês já ouviram falar, outros criticam. Para que esse negócio de ficar aí rindo? E ela recebe a unção do riso, ela fica 3 horas rindo, cheia do Espírito Santo. E aquela depressão nunca mais voltou. E aí ela volta para o seu consultório e ela começa a orar pelos seus pacientes com depressão. E instantaneamente eles recebem a unção do riso e eles são curados da depressão. E os donos da clínica falaram, ei, vamos parar com isso. Porque geralmente depressão é um tratamento, né, gente? Você precisa ficar indo lá meses, dar um retorno financeiro. As pessoas serem curadas na primeira consulta não era financeiramente rentável para eles. Um casal testemunhou, eles estavam numa crise terrível. Inclusive a mulher já tinha arquitetado todo o homicídio do marido dela. Ela pensou, nós vamos para esse culto e eu vou matá-lo. E estava tudo certo como ela ia matá-lo. De tamanha crise conjugal que eles estavam. E eles vão para essa celebração como, tipo assim, uma última tentativa. Disseram que está acontecendo alguma coisa lá, eu vou. Quando chegam lá, eles também são tocados pelo Espírito com a unção do riso. E é uma alegria tão indescritível, que todo o ódio, rancor, tudo que eles estavam acumulando por anos um contra o outro, some instantaneamente. Então é justamente nesse avivamento que se ouve muitas curas de feridas emocionais, de uma forma instantânea. E sabe, muitos moveres de Deus, eles ofendem a nossa mente. A gente olha para isso, para essa coisa de cair, de falar em línguas, unção do riso, e a gente fala, para que isso, né? Para que isso? No auge da minha maturidade, de 14 anos de idade, eu olhava, porque eu vim de um contexto religioso, que isso era muito comum. E eu olhava para isso e eu falava, nossa, que desnecessário. Deus não é surdo, para que essa gritaria? Nossa, bota uma melancia na cabeça para aparecer logo, porque assim, vai dar mais resultado que isso. E eu criticava, e eu julgava, e ai de quem viesse orar por mim para eu cair. Eu lembro que uma vez eu fui num encontro com Deus, eu e uma colega, o salão estava cheio de gente. Aí vieram orar por mim. Eu cheguei a botar a perna até meio aberta, assim, para, né, aumentar a amplitude aqui. Eu falei, eu não vou cair. E eu fiquei ali, firme e forte. E não caí. E eles orando, e só eu e a minha colega que não caíram. Todo mundo estava no chão. E eu falando, eu não vou cair. Porque eu olhava para aquilo, e como não fazia sentido para o meu intelecto, eu rejeitava. Mas a gente vai crescendo um pouquinho, aprendendo um pouquinho. E aí, eu entendo hoje que se o evangelho que eu digo, que eu creio, se eu entendo tudo que acontece no meio desse evangelho, talvez o Deus que eu sirvo seja o meu intelecto. Porque se eu só aceito aquilo que faz sentido para a minha mente, quem é o meu Deus? Então, por isso eu digo para você, Deus muitas vezes ofende a nossa mente para alcançar o nosso coração. Existem coisas que não fazem sentido, não entra na sua experiência de vida. Para que isso? Isso não gera mudança de vida, desnecessário. Vai para a Bíblia, meu irmão. As nossas experiências não devem ser aquilo que não é o leme da nossa vida, mas a palavra de Deus.
E tudo isso que eu estou falando é bíblico. Nós vamos falar sobre o avivamento que ocorreu em Jerusalém. Nós vamos falar. Ah, mas tem muito do falso no meio disso. Tem, mas tem muito verdadeiro. Por que que ninguém falsifica nota de 3? Por quê? Porque não existe nota de 3. Não existe o verdadeiro, só existe o falso, porque tem um verdadeiro. E aí a gente faz o quê? Só porque a gente vê um falso, a gente nega o verdadeiro, a gente não quer. Amém. Tenha cuidado, meu irmão e minha irmã, para não ser tão controlador, ao ponto de definir que Deus só pode fazer dentro da sua caixinha. De controlar, de querer controlar a forma como Deus faz. É lógico, gente, que existe uma grande preocupação legítima no coração, principalmente de pessoas que são líderes, influenciadores, quando vem esses movimentos de proteger as pessoas, de elas não escandalizarem, de não ter algo errado no meio. Inclusive, no avivamento de Toronto, o próprio pastor da igreja fala que ele se assustou porque ele nunca tinha visto aquilo e ele começou a cortar, com medo do que as pessoas iam pensar. E o Espírito Santo falou com ele: você está impedindo o meu agir, porque está com medo de pessoas se escandalizarem. E ele falou: eu vou deixar. Vai ter excesso? Vai. Mas eu não quero impedir o que o Espírito vai fazer. O próprio Senhor Jesus nos adverte: vai ter joio e vai ter trigo. Não queira você separar joio de trigo, porque quem separa é o Senhor. Eu vou sair desse lugar aqui porque está cheio de joio. Para onde você for tem joio e trigo. E a Bíblia ainda diz que quando a gente olha, a gente não sabe distinguir o que é joio e o que é trigo. Só na colheita é possível distinguir o trigo do joio. Porque na hora da colheita, o trigo, por conta do peso, ele se curva. O joio permanece reto. Só o Senhor sabe. Não queira você olhar para o que está acontecendo e dizer: é joio, é trigo. Não queira você separar. Deus quis que fosse assim. Deus quis que crescesse joio e trigo no mesmo lugar. E Ele se encarrega de separar quando Ele quiser. Então, meu irmão, não se preocupe com o que está acontecendo com a pessoa do seu lado. Se preocupe com o que está acontecendo com você. Não se preocupe se o que ele está fazendo, se isso é emocionalismo, se isso é um excesso. Porque isso é uma distração para tirar você do lugar que Deus tem, para que você tenha a sua própria experiência com o Senhor. E posso te dar um conselho? Não coloque Deus numa caixa, não limite o agir de Deus, não queira dizer para Deus o como Ele pode fazer. Se abra, se você realmente acredita que Deus é bom, que Ele te ama, você acha que Deus vai fazer algo ruim, algo para te expor, para te humilhar? Isso tem mais a ver com as suas questões pessoais, de não querer se expor, de se sentir exposto. Isso não tem nada a ver com Deus. Então não joga para a conta de Deus aquilo que é seu. Mas se você vê isso em você, peça: Deus, existe muita resistência dentro de mim, mas eu não quero mais ficar de fora do que o Senhor está fazendo. Eu não quero. E aí a Bíblia diz que a paz que excede a todo entendimento, tem a paz que o mundo dá. E tem a paz que Deus dá. E essa paz, ela excede ao entendimento. E para você experimentar essa paz que excede o entendimento, você vai ter que abrir mão do direito de entender algumas coisas. E depois de pensar nisso, eu não sei, mas o meu coração arde por querer viver isso. E eu quero orar com você essa canção e pedir para o Senhor: faz de novo, Senhor. Como o Senhor fez um dia, como o Senhor fez em tantos lugares, e como nós cremos que o Senhor já está começando a fazer aqui, a gente já sente a brisa do avivamento chegar. Faz de novo, faz aqui em Linhares, faz na minha vida, faz nessa igreja, faz na nossa nação. Será que você pode pedir ao Senhor para fazer de novo?
Você pode ficar de pé. Deus, faz de novo. Faz em nós. Faz através de nós. Assim como foi lá atrás. Reuniões de oração despretensiosas. Cultos que começaram como mais um culto. Mais um. E o Senhor, de repente veio. Encheu aquele lugar. Encheu aquelas pessoas. Faz de novo, Jesus. A tua igreja clama. A tua igreja pede. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Faz na nossa geração. Faz hoje. Faz hoje. Salva de palmas ao Senhor. Essa é a oração da sua igreja. Faz de novo, faz nos dias de hoje, faz na nossa vida, faz na nossa casa, faz na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa nação, na nossa estação, na nossa geração. Essa é a nossa oração. Você pode sentar e a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu em Jerusalém. A gente às vezes vê conferência do avivamento, culto de avivamento, mas avivamento não é algo que a gente agenda, não é algo que a gente programa e diz, vai acontecer no dia tal. A gente vai lá para Atos 2, 1 e 2 e diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Não é a oração que gera o avivamento. Às vezes a gente fala assim, porque a gente está orando, então o avivamento vai vir. Da mesma forma que não são as contrações que geram o bebê, é o bebê que geram as contrações. Então, como Deus quer mandar avivamento, Ele começa a compartilhar o peso da intercessão com as pessoas. E aí as pessoas vão começando a ser impelidas por orar mais, por buscar mais. Tem mais fome, tem mais sede. Elas começam a sentir um certo assim, tem uma coisa faltando, eu preciso buscar mais a Deus. Isso são as contrações, as dores de parto. Mas não é isso que gera o avivamento. É o avivamento que gera essa sede, essa fome, essa busca nossa. E aí você começa a ver reuniões de oração, pessoas falando sobre isso, e aquilo vai crescendo, e então, de repente, o avivamento vem. De repente. O avivamento, gente, ele não é milagre acontecendo, mas sim, prodígios, sinais e maravilhas tem no avivamento. A gente vai lá para Atos 2, 41 e 43, que diz, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os sinais, os milagres, os prodígios, eles não são um fim em si mesmo. Os sinais, os milagres, eles são como placas. Você vê uma placa de um hospital, e essa placa, ela está te apontando um destino, ela está ajudando a você entender qual é o caminho, ela está apontando para o fim, que é o hospital. Mas ela não é um fim em si mesma. Se você parar debaixo da placa do hospital, você consegue marcar uma consulta para você? Não. Você consegue ser atendida porque você chegou na placa? Não. Mas ela te aponta para onde você deve ir. Sinais, milagres, prodígios, são isso. Quando Deus opera um milagre de cura, isso é um sinal de um Deus que cura. Quando Ele cura alguém, Ele está mostrando o caráter dEle. Eu sou Jeová Rafa, eu sou o Deus que cura e não tem impossível para mim. Quando a gente vê lá em Toronto, dentes de ouro. As pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo e surgiam dentes de ouro.
Qual é a finalidade disso? Isso é um fim em si mesmo? Eu vou ficar orando para ter dente de ouro? Para que isso? Isso é um sinal de algo que Deus quer fazer. Quando você abre a sua boca, o que sai dela? O que a gente vê e ouve quando você abre a sua boca? É Deus dizendo, eu quero tratar o que está saindo de dentro de você. Quando Deus te toca e você cai no Espírito, não é Deus querendo brincar de vivo ou morto com você, não. Qual a finalidade de eu cair e levantar? Cair e levantar? É Deus dizendo para você, isso que eu estou fazendo no natural com você, é o que eu estou querendo fazer na sua mente. Eu estou querendo fazer com que esses padrões de orgulho, soberba, padrões errados de pensamento caiam. Um sinal está apontando para um destino, para um fim, para algo maior. Então não despreze os sinais, só porque você não entende. Não é Deus que tem que se reduzir para entrar no nosso intelecto. Somos nós que temos que nos elevar para tentar acessar a mente dele. Lá em Jerusalém, Atos diz assim: e aconteceu que, colocando-se de pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida. Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa aqui. Dai atenção às minhas palavras. Estes homens que vocês estão vendo, eles não estão embriagados, como vocês estão pensando. Até porque são 9 horas da manhã. Muito diferente disso. O que está acontecendo aqui foi o predito pelo profeta Joel, que derramaria do Espírito sobre toda a carne. Gente, por que as pessoas estavam achando que eles estavam embriagados às 9 da manhã? Você acha que estavam todos assim na igreja? Aleluia, glória a Deus. Ai, glória a Deus, aleluia. O que vocês acham que estava acontecendo na igreja? Quando 120 pessoas foram tomadas pelo Espírito, e naquele momento Pedro prega e 3.000 homens são convertidos. Era algo que confunde a nossa mente, confunde o nosso intelecto, vê. Mas era o Espírito Santo de Deus. Algo em comum em todos os avivamentos é o arrependimento. Atos 2, 37 a 38. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Em todo avivamento tem arrependimento. Inclusive, conta-se que lá no país de Gales, as pessoas, elas foram tomadas, e as pessoas da sociedade, eu não estou falando de gente dentro da igreja, por uma profunda consciência de pecado. E então, elas foram para as delegacias, e elas falavam: me prendam, me prendam. E os delegados falavam: mas por que a gente vai prender? Eu não sei, eu fiz algo muito errado, eu estou com uma consciência de que eu sou culpado, eu não sei por quê. E eles estavam procurando uma forma de entender, porque quando o avivamento vem um senso de arrependimento, de consciência do pecado, de temor a Deus. Então sim, a palavra do avivamento é: se arrependa. Quando a gente está no avivamento, o pastor até já falou isso aqui, não é o pregador que joga a rede, é o peixe que pula no barco, porque você nem precisa pregar. O Espírito Santo, ele é tão real, ele é tão assim, eu não sei nem dizer, não tem palavra no meu vocabulário que alcance essa definição, que as pessoas são impelidas a aceitar Jesus. Você nem precisa pedir, chamar, convidar, elas vão vindo e elas vão dizendo: eu quero. Você nem precisa dizer: olha, isso daqui é errado, isso não é. O Espírito Santo produz isso nas pessoas. Avivamento gera salvação, gera conversão, e o avivamento, ele vem em forma de sementes. Às vezes a gente está olhando o que a gente está vivendo hoje, são sementes, e a gente ouve o que aconteceu, e a gente fala: tá, mas o que eu estou vivendo hoje não é isso. Não despreze o dia dos pequenos começos, não despreze. Quando você come uma maçã que não está madura, e aí o gosto não está muito bom, né?
deixa de ser maçã porque não está maduro? Não, ainda é maçã. Quando você tem uma semente de maçã, ainda é maçã. E Deus vai liberando avivamento em forma de sementes. É um despertar que você está tendo que você não tinha. É uma sede, é uma busca. Já é o avivamento chegando, já é o frescor do avivamento vindo. Não despreze os dias dos pequenos começos. Já é o Senhor anunciando o que Ele quer fazer. Nós precisamos ter uma consciência geracional, porque o avivamento é multigeracional. Ele é multigeracional, ele não é só para nós, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Se o avivamento não chegar hoje, amanhã, nem daqui 20 anos, nós precisamos deixar uma visão tão clara de avivamento, que a próxima geração pega o bastão e continua. Pega o bastão e vá, e continua buscando e clamando pelo avivamento. Não é porque pode não acontecer na minha geração que eu não vou orar para que aconteça. Porque nós precisamos ser como Abraão. Homens como os heróis da fé. Eles nunca viram a promessa acontecer. Nunca viram, mas viveram uma vida por algo que eles nunca veriam acontecer. Abraão viveu a vida toda em tendas por algo que ele nunca viveu. Mas os filhos, os netos, nós estamos aqui porque ele viveu isso. Eu olhar para a história e descobrir que tem mais de Deus não afronta a geração que veio antes de mim. Porque se eu hoje tenho consciência e posso viver algo mais, é porque eu estou apoiada em ombros de gigantes. E por isso eu posso ver mais do que eles viram. E essa é a sequência natural do avivamento. É os seus filhos andarem, o seu teto ser a plataforma dos seus filhos. Eles vão mais longe que vocês. Eles vão viver mais coisas que vocês viveram. Eles serão mais cheios de Deus. Eles serão cheios desde o ventre. Eles falarão em línguas. Eles terão usados dons, talentos. Eles estarão aqui muito antes que nós estivemos. Mas como que isso é possível? Porque uma geração preparou a outra geração. Eu não estou mais trabalhando para a minha geração. Eu preciso trabalhar para a próxima geração. Para a próxima geração. Você pode ficar de pé? De manhã foi falado sobre como nós podemos influenciar onde nós estamos. Nós ouvimos aqui hoje sobre histórias de avivamento, como impactar uma geração, um país. Nós deveríamos ser aqueles que estão ocupando esses lugares. E nós, eu não estou dizendo evangélico, crente, eu estou falando pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas que amam a Deus, que querem promover a justiça. Nós deveríamos estar construindo escolas, ocupando lugares de reitores, professores, pedagogos. Nós deveríamos estar nos orfanatos, nós deveríamos estar adotando as crianças. Nós, na verdade, nem era para existir orfanato. E eu não estou querendo dizer que a adoção é para todo mundo, porque nem precisa todo mundo adotar, não. Inclusive, um estudo diz que se um casal em cada igreja resolver adotar, não tem mais criança órfã nas cidades. E se tem órfãos na cidade, isso é uma denúncia contra nós, contra a igreja. Nós não deveríamos ser conhecidos como aqueles que criticam e condenam as coisas. Nós deveríamos ser conhecidos por aquilo que nós fazemos de certo. A melhor forma de você mostrar que um prédio está errado, não é ficar dizendo, está errado, está errado, está errado. É construir um reto do lado, porque as pessoas vão olhar para o reto e aí elas vão dizer, aquele está errado, porque tem uma referência, porque tem um reto. Essa não é uma palavra para você ficar aqui domingo à noite, isso é uma palavra para você levar para sua segunda-feira. E aí, o que você vai fazer com esse Espírito Santo na sua vida? Aonde você vai sair para influenciar? Qual é o monte de influência que Deus está te levando? O que você vai fazer? Qual é o legado que você está deixando para essa geração? E essa é uma casa de envio. E essa noite é uma noite de envio. O tema da conferência é poder, presença e propósito.
nós experimentamos a presença de Deus, que trouxe o poder de Deus. E agora nós estamos sendo enviados para um propósito. Para um propósito maior. Essa noite Deus vai calçar as nossas sandálias. Isso fala de proteger os nossos pés de uma caminhada, de uma jornada cheia de pedras. Você não vai descalço, você não vai despreparado, não vai machucar seus pés. Ele está calçando as suas sandálias. Ele está te dando uma capa, ou seja, Ele está te dando uma autoridade. E Ele está dizendo, queima as carroças. Despede do pai, da mãe, sabe o que significa? Deixa para trás aquilo que você achava que era o propósito, algo grande da sua vida. E vá para o propósito que Ele tem para você. Queime as pontes com o passado, não tem mais plano B. É só um plano. E é seguir em direção ao que Ele tem para a sua vida. E se você não sabe o que Ele tem para a sua vida, continua perguntando, mas não fique esperando ter uma resposta, para dar uma resposta para Deus. Deus, enquanto o Senhor não me fala, olha, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu vou dar o meu sim, eu vou me dispor. É uma noite de envio. E se você quiser dar um sinal para Deus, para o mundo espiritual, para a comunidade, para você mesmo, de que eu quero ser enviado para esse propósito. Eu quero ser cheio de Deus para ir. Eu estou queimando as pontes com o passado e eu estou indo. E para onde eu irei? Se só Ele tem a vida eterna. Para todos aqueles que querem, é isso que está disponível para nós hoje. Vinho de alegria, unção do Espírito. Calçados, uma capa, uma unção nova, fresca, para suportar o processo.